E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique e esse quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian trouxe uma aventura paralela bem divertida, ao mesmo tempo que também traçou conexões bem interessantes com o resto do universo de Star Wars. Então vamos partir para análise e ver o que esse episódio trouxe de novo, porque ele trouxe umas coisas bem legais. O início do episódio mostra como o Din tá abraçando cada vez mais o papel dele como pai da criança. Ele tenta ensinar o bebê a consertar a nave, colocando ele nos cantos apertados da Razor Crest, apesar de não dar muito certo. E depois ele tem um momento de conversa descompromissada com o bebê, desabafando com ele sobre a jornada deles dois. So how'd you like to go back to Navarro? Essa maneira do Din agir é bem significativa porque, no passado, o Mando se mantinha propositalmente distante da criança, passando vários momentos sem falar nada com o bebê ou só falando com ele para reprimir a criança. Mas a relação deles evoluiu ao ponto do Din se sentir à vontade para compartilhar a vida dele com o bebê, abrindo espaço para que eles tenham um verdadeiro laço afetivo. Um sinal bem interessante dessa mudança do Din foi a forma dele tirar levemente o capacete dele perto do bebê, mostrando que ele está mais flexível em relação aos dogmas dos Filhos do Olho, depois de conhecer a Bo-Katan, no episódio anterior, e descobrir que nem todos os Mandalorianos são radicais extremistas. Seguindo o episódio, a gente vê como Navarro se tornou um lugar muito mais tranquilo depois das lutas contra os Imperiais da primeira temporada da série, que foi justamente o que eu havia comentado no meu vídeo de análise do trailer da segunda temporada. Uma referência muito simbólica dessa fase pacificada de Navarro é essa estátua do IG-11 que aparece ali no fundinho da cena, como uma homenagem ao droide que se sacrificou. Depois disso, a gente teve uma das melhores cenas já feitas com o Baby Yoda, porque ele virou o novo aluno da escolinha de Navarro. E a forma como a cena clássica do Yoda levitando uma X-Wing foi relida para se tornar uma inspiração para uma piada com um biscoito foi incrível e rendeu o tipo de piada que só o Baby Yoda pode entregar. Essa cena da escola é bem engraçadinha, divertida, mas ela também é importante para justificar a motivação do Din Djarin para embarcar em mais uma nova missão fora da rota principal dele. O Mando vê como Navarro deixou de ser um reduto da escória da galáxia para se tornar um lugar de paz, onde pessoas trabalham honestamente, estudam e vivem suas vidas em harmonia. E por causa dessa nova ambientação do planeta, o Din vê que vale a pena se arriscar mais uma vez pela liberdade e segurança do planeta, ao lado do Greef e da Cara. Por sinal, esse reencontro deles três dentro desse contexto de um planeta Navarro pacificado se encaixa muito bem com uma das temáticas principais da série, que é a busca por redenção e identidade. No passado, o Greef Karga era um mercenário que só se preocupava com o próprio bico dele. A Cara Dune tinha abandonado a luta pela República porque as lutas armadas haviam terminado. E o Din, como a gente sabe muito bem, vivia em função de caçar recompensas por dinheiro. Só que nesse reencontro, todos os três personagens estão vivendo de acordo com novas motivações, baseadas no altruísmo de fazer o bem para outras pessoas. O Greef virou o líder dessa Navarro pacificada, a Cara Dune virou a xerife da segurança da cidade, e o Din Djarin assumiu o papel de pai de uma criança abandonada. Então, dessa forma, os três personagens passaram de figuras isoladas ou egoístas para pessoas que encontraram a formação de uma nova identidade no altruísmo da luta pelo bem. E depois disso, a aventura começa de verdade na invasão da base imperial. O Mythrol vai na missão como um agregado do grupo, mas a participação dele é bem divertida. E o Horatio Sanz interpreta o personagem de uma forma que eu achei super engraçada, principalmente nas interações dele com o Greef Karga. Eu gostei muito da cena em que ele reclama da falta de corrimão das instalações do Império, porque o diálogo dela brinca muito com essa falta de segurança das instalações imperiais, que é tão proposital que chega a ser cômica, de tão absurda. E na sequência, o episódio se encaixou com o resto do canon de Star Wars de uma forma muito interessante.
porque é revelado que a base militar do Império, na verdade, era um laboratório de experimentos genéticos. Para começar a comentar essa parte, eu quero relembrar que lá nos meus vídeos sobre a primeira temporada da série, eu falei o seguinte sobre o interesse do Império no Baby Yoda. Olha só. Ele volta para investigar os Imperiais e descobre que eles queriam extrair um material dele. Eu acho que esse material que deveria ser extraído pode envolver midi-chlorians, já que o bebê é forte com a força, como a gente já viu. E os midi-chlorians são o que quantificam essa presença da força, né? Como a gente já viu lá no episódio 1. E aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer há um ano atrás. Porque o cientista imperial citou a contagem M do bebê Yoda, que foi traduzida como contagem MIDI, inclusive, para deixar a referência ainda mais clara aos midi-chlorians. E também citou a extração do sangue dele, que foi o que eu comentei falando sobre extração. Eu acho que essa referência dos midi-chlorians era bem clara desde o início da série, por conta de toda a importância do Baby Yoda e a forma como os Imperiais demonstravam interesse pelas particularidades dele. Então acho que os midi-chlorians fazem total sentido dentro da trama de The Mandalorian, pela forma como eles explicam a interação entre a força cósmica e a força viva dentro dos seres vivos. Se você não sabe o que é a força viva e a força cósmica, tem um vídeo no canal onde eu falo sobre isso e sobre outros poderes da força. Vou marcar aí nos cards e na descrição, que é um vídeo bem legal. E agora vamos lá. Quais será que são as intenções do Moff Gideon com esses experimentos genéticos? O cientista imperial diz que ele estava extraindo o sangue do Baby Yoda, que tem midi-chlorians, para que ele fosse injetado em outros seres vivos. Então tudo indica que ele estava tentando criar sensitividade à força de forma artificial. E tendo em vista que o Moff Gideon é extremamente controlador, num nível ditatorial inclusive, eu imagino que ele esteja tentando usar esses experimentos de manipulação da força para o benefício dele mesmo. Eu acho que o próprio fato do Moff Gideon carregar o Darksaber demonstra como ele é fortemente motivado por uma busca por poderes. Então eu acho que ele também pode estar tentando manipular a força de uma forma artificial para expandir os domínios e as capacidades dele. Um outro ponto bem interessante sobre esses experimentos feitos com o bebê Yoda é que eles se conectam com outros pontos do cânone de Star Wars. Você pensou no Snoke, né? Eu sei, então vamos falar disso. Quando Palpatine foi jogado pelo Vader do alto da Estrela da Morte, lá no episódio 6, O Retorno de Jedi, ele transferiu a consciência dele para um corpo clonado, que tinha sido feito por experimentos genéticos de cultistas Sith. E além disso, esses mesmos cultistas também fizeram o Snoke, que era um experimento genético que conseguia usar a força. Ele era um ser artificial, mas que dominava a força, que é algo que se encaixa com a manipulação artificial de midi-chlorians. Eu não acho que The Mandalorian precisa se relacionar diretamente com o episódio 9 ou com outras histórias de Star Wars. Porque só da gente ver esses experimentos sendo feitos e existindo dentro de uma outra parte do cânone, a série já deixa bem claro que essa tecnologia é uma parte considerável das estruturas de pesquisa do Império. Depois disso, o episódio tem sequências de ação bem divertidas, principalmente as que envolvem veículos e naves. Aquela cena em que a Cara Dune voa por um precipício com transporte imperial parecia uma verdadeira montanha-russa, eu senti uma adrenalina bem legal nessa cena. E também curti muito a dogfight do Mando contra os TIE Fighters, quando ele desacelera a Razor Crest no meio do combate, pega o cara e atira nele no contra-ataque. Eu gostei bastante da direção do Carl Weathers nesse episódio, achei as cenas de ação realmente bem divertidas, bem animadas, por mais que elas não chegassem a ser super tensas, porque o episódio era realmente uma aventura mais paralela. Mas eu acho que ele entregou muito bem uma ação legal e uma narrativa bem bacana dentro dessa proposta. Na sequência, a gente vê o Greef Karga e a Cara negarem as suspeitas do oficial da Nova República, quando ele diz que algo estranho está acontecendo por ali e que esses tais eventos relacionados precisam ser parados antes que seja tarde demais. Essa omissão deles tem um peso bem considerável dentro do universo de Star Wars, porque no futuro do cânone, a Primeira Ordem consegue tomar o poder e destrói a Nova República inteira, justamente por causa
da omissão de quem deveria ter enfrentado eles quando ainda havia tempo. Para terminar o episódio, é revelado que um localizador foi colocado na Razor Crest por um espião. A revelação foi feita de uma maneira muito bem construída, porque um simples olhar de um personagem no início do episódio já foi o suficiente para demonstrar como um plano estava sendo traçado ao longo de toda a aventura, para se concluir no final dela. O plano em si também é bem construído, não é só uma coincidência aleatória, porque faz total sentido que o Moff Gideon mantenha espiões em Navarro, porque ele sabe que o Din Djarin já esteve lá várias vezes e que os amigos dele ainda habitam por lá. Então era bem provável que ele pudesse voltar em algum momento. E a bomba final do capítulo foi o esquadrão de tropas sendo desenvolvidas pelo Moff Gideon. O oficial trabalhando neles tem a roupa de um engenheiro do Império, como a gente viu lá em Rogue One, e a descrição de áudio oficial do episódio no Disney Plus confirmou que essas tropas são Dark Troopers, que são droids usados como tropas de combate imperiais. Esses Dark Troopers existiam no antigo universo expandido e foram trazidos para o novo canon já em algumas versões um pouco diferentes. Então essas novas tropas parecem ser uma nova versão desses Dark Troopers. Então a gente está prestes a ver uma porradaria bem bacana em The Mandalorian, porque esses Dark Troopers aí eram bem fortes lá no antigo universo expandido. Galera, então esses foram meus comentários sobre esse quarto episódio. Eu achei que foi um bom capítulo, gostei bastante dele. Ele conseguiu apresentar uma história paralela legal, ao mesmo tempo que também respondeu questões bem importantes sobre a história principal da série. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também, é só clicar aqui embaixo. E caso você queira me seguir lá no Instagram, é só clicar aí na descrição também, que o link tá por aí. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E this is the way.